Boa noite! Nessa semana nós vamos fazer a nossa parte 2 do vídeo de interpretação de exames laboratoriais. E o melhor, nós vamos correlacionar as alterações hormonais com a redução de peso. Você sabia que possíveis alterações hormonais que podem estar acontecendo no seu corpo pode estar influenciando negativamente na sua redução de peso? Então acompanha que nós vamos avaliar juntos os nossos exames hoje. A modulação dos nossos hormônios, nos hormônios que temos mais importância para os seus sintomas a partir da nossa alimentação. Um dos primeiros, eu vou colocar aqui no vídeo para vocês, é o DEA, tá? O DEA, ele é um dos principais hormônios do nosso corpo. Ele é considerado o nosso hormônio de longevidade. Com o passar do tempo, da nossa idade, esse hormônio ele vai decaindo, por isso que nós envelhecemos. Então, o DEA é um hormônio muito importante porque ele participa de parte metabólica, então prevenção de perda de massa magra, queima de gordura, a longevidade, como eu já falei, porque ele participa da formação de muitos hormônios, principalmente a testosterona. Então, vou colocar aqui o parâmetro para vocês vão ver que ele é bem longo, o parâmetro, ele vai de 5 até 532. Então, quer dizer que se você tiver com o seu DEA em 10, tá tudo bem? Não, a gente tem que ver de acordo com os seus sintomas, a sua idade, para ver o parâmetro ideal do DEA. O ideal é que ele seja no mínimo em 90, tá? Porque menos do que isso o corpo já vai ter dificuldade de formação de muitos hormônios por falta do hormônio ali principal e você já tem risco maior ao envelhecimento precoce. Tanto de pele, que é algo que a gente cuida bastante, quanto também na nossa parte dos órgãos, o envelhecimento dos órgãos também. Lembrando que o DEA, ele é um hormônio esteroidal, então ele é formado por gorduras, tá? Então não podemos ter baixa ingestão de gorduras no nosso dia a dia, porque senão o corpo não vai ter a matéria-prima para formar os hormônios. Lembrando que queremos gorduras boas, claro, Como castanhas, abacate, azeite de oliva, as oleaginosas. Então, se o seu DEA estiver baixo e você já estiver sentindo esses sintomas, claro, ou esteja talvez na menopausa, que é importante a gente aumentar a produção desses hormônios, vamos incrementar as gorduras boas na alimentação. A insulina, que é um hormônio que está muito relacionado com o nosso foco da redução de peso. A insulina ela é um hormônio que serve para absorção do açúcar na corrente sanguínea. Então, toda vez que nós comermos algum tipo de açúcares e carboidratos, a insulina ela vai aumentar para fazer essa absorção do açúcar e levar para dentro da célula para nos dar energia, A insulina, se vocês forem olhar o parâmetro, eu vou colocar aqui, ela vai até 25. Isso é em unidades por ml, tá? Então, quer dizer que uma insulina acima de 25, você já pode estar num quadro de resistência insulínica muito grande, que a gente chama, o que tem risco a diabetes. Porém, não quer dizer que menos de 25 a gente já não vai ter os sintomas. Então, a insulina nos estudos mostram que acima de 10 a pessoa já está entrando numa resistência insulínica, o que vai gerar risco de aumentado, de diabetes e principalmente dificuldade em queima de gordura abdominal. Nos estudos já foi mostrado que a alteração de insulina dificulta a queima de gordura no abdômen. Então, nós vamos já ficar de olho, olhem aí nos exames, se vocês estiverem acima de 10, mostra que o corpo está já numa resistência insulínica, o que nós podemos já melhorar na alimentação, diminuindo a ingestão de açúcares e carboidratos. E lembrando daquela dica que nós falamos já na outra semana, que é sobre o controle do índice glicêmico dos alimentos. Então, quando formos comer frutas, sempre tentar comer com uma oleaginosa junto, ou colocar um pouquinho de canela por cima, e sempre dar preferência pelos alimentos integrais. Isso garante um índice glicêmico menor na nossa alimentação, o que a insulina não precisa ser tão produzida. Agora falando de tireoide, Normalmente nós correlacionamos a dificuldade em redução de peso com alterações de funcionamento de tireoide. A tireoide nós vamos avaliar primeiramente por 3 exames. O TSH, eu vou colocar aqui para vocês verem. O parâmetro do TSH, ele vai de 0,45 até 5. Tá? Então, significa que se no seu exame tiver acima de 5 unidades por ml na sua corrente sanguínea, significa que você já pode estar com hipotireoidismo instalado, o que a gente tem que prestar mais atenção, porque às vezes precisa até de uma terapia medicamentosa. Porém, nos estudos mostram que o seu TSH na corrente sanguínea estiver acima de 2,5, a sua tireoide ela já está trabalhando com dificuldade. Então, a gente já tem que reverter isso, colocando substrato para ajudar essa tireoide a trabalhar mais, para não chegar a um hipotireoidismo em si. Então, vamos ver se correlaciona com o sintoma de vocês.
queda de cabelo, fadiga constante, dificuldade do funcionamento do intestino, insônia, dificuldade em perda de peso, mostram que sua tireoide não está trabalhando tão bem. Se no seu exame estiver acima de 2,5, então a gente já tem que intensificar. Para melhorar o funcionamento de tireoide, nós vamos olhar juntos outros 2 exames, que são os hormônios da tireoide em si. Primeiro, ela produz o T4, tá? É o hormônio de maior produção, e esse T4 vai ter que ser convertido no T3, que eu vou colocar aqui. Então, o T3 é um dos mais ativos também. O T4, vocês vão olhar ali o parâmetro, ele é de 0,7 até 1,5, tá? Só que nos estudos mostram que se o T4 estiver abaixo de 1, ele já está trabalhando com uma dificuldade maior. Então, não precisamos chegar essa tireoide a trabalhar completamente lenta, a gente já quer impulsionar. Lembrando que os hormônios da tireoide, eles são formados por proteína, tá? E no horário da manhã, onde eles estão mais no auge. Então, o café da manhã com alimentação mais proteica, como os ovos, abacate, a gente consegue melhorar esse funcionamento da tireoide, tá? Indo um pouco mais a fundo nessa parte hormonal, um hormônio muito importante para o corpo da mulher, mas que também não é prestado muita atenção, é a testosterona. A testosterona, né, naturalmente se fala mais que é um hormônio masculino, porque a quantidade no sangue do homem é muito maior, mas nós mulheres também temos a produção de testosterona. Ela é responsável pela parte de libido, queima de gordura, ganho de massa magra, energia e disposição para o dia a dia. Então, se a testosterona estiver abaixo de um limite ideal, não quer dizer que já chega algo patológico, né? Porém, você já vai ter alterações de sintomas. Então, mulheres que sentem falta de libido, muita fadiga, falta de força no treino, dificuldade em perda de peso, pode ser porque esse hormônio está com uma baixa produção. Vamos olhar juntos aqui, eu vou colocar o parâmetro, vocês vão ver, também é bem grande a diferença. Ele vai de 7 até 96. Então, se tiver perto de 7, não quer dizer que você já está com alguma patologia, mas está com uma baixa produção. O ideal da testosterona é que seja acima de 20, aqui fala em nanogramas por decilitro. Então, abaixo de 20, você já pode estar com uma má produção da testosterona. Lembrando que a testosterona é um hormônio formado por gorduras. Então, se o seu exame estiver baixo, você sentir esses sintomas, vamos colocar na alimentação abacate, castanhas, azeite de oliva. Não precisamos ter medo de gorduras, apenas escolher a gordura certa, tá? Outro exame que a gente normalmente olha junto com a testosterona é a testosterona livre. A testosterona livre é o que realmente ela está mais funcionante e mais ativa no organismo. Não adianta a gente ter uma boa concentração de testosterona, mas ela está sendo inativada por alguma proteína, né, alguma outra alteração no corpo. A testosterona livre, ela também é bem grande, a diferença dos exames, ela vai de 0,07 até 1,2, até 1,20. Então, olha que diferença, né? Então, quer dizer, se o meu tiver 0,07, tá tudo bem no meu corpo? Não. Se a tua testosterona não estiver livre, não estiver ativa no corpo num parâmetro ideal para você, você já pode sentir esses sintomas. O ideal da testosterona livre é que ela seja no mínimo 0,20, tá? Nos estudos mostrou que as pessoas que têm menos do que 0,20 já começam a sentir os sintomas. Aí tem algumas alterações que podem atrapalhar o funcionamento dessa testosterona, como estresse constante, né? Então o excesso de estresse ele pode inativar a função da testosterona. Uso de contraceptivos, então ele pode também bloquear essa ação da testosterona, ou má produção por falta de vitaminas e minerais. Lembrando que a maioria dos nossos hormônios, eles são formados em período noturno, né? Então, a grande importância de um sono adequado para a função de testosterona e principalmente de uma alimentação adequada no jantar. Lembrando que a gente já falou sobre os alimentos para a formação da testosterona. Então, de noite a gente precisa de mais gorduras boas, né? Melhor proteína e não exagerar em quantidade de açúcares e carboidratos, para o corpo realmente passar a noite fazendo essa formação hormonal adequada. Um outro hormônio muito importante para o processo de emagrecimento e também do nosso bem-estar em si é o cortisol. O cortisol ele é considerado o nosso hormônio do estresse, né? Sim, ele é um hormônio responsável pelas reações e sensações ao estresse. Então, toda vez que o corpo passa por um momento de estresse, esse cortisol aumenta na corrente sanguínea para a gente ter resposta ao que fazer nesse momento de estresse. Lembrando que o nosso corpo ele é adaptado a
sobrevivência, a nossa proteção. Então ele já está acostumado, tipo, se está vindo um leão correndo atrás da gente, ter essa produção de cortisol para a gente sair correndo. E o nosso corpo, infelizmente, ele não sabe distinguir muito fácil o que é um estresse do dia a dia, de trânsito, de trabalho, e o que é um leão correndo atrás de você. Por isso que o estresse ele é tão importante para esse controle de bem-estar e também do emagrecimento. Vamos olhar juntos aqui o parâmetro, eu vou colocar para vocês. Ó, o cortisol, ele vai de 6 até 18. Então, o que significa? Significa que se o seu cortisol estiver acima do limite, o seu corpo está passando por um estresse muito constante. E o corpo ele tem a defesa de, num estresse constante, ele poupar a sua gordurinha, porque ele quer guardar para depois. Ele acha que você realmente está fugindo do leão. Por isso que um estresse constante ele atrapalha na redução de peso. O teu corpo ele vai poupar gordurinha. Também outros pontos é que um cortisol muito alterado mostra que o seu corpo está num estresse muito grande, ele não vai ter uma produção tão adequada de testosterona. Então a parte metabólica também vai ficando prejudicada. Outro ponto também para a gente avaliar, não quer dizer que o seu cortisol estiver muito baixo, ele vai estar bom. Ao contrário, se ele estiver muito abaixo de 10, significa que esse corpo já passou por um estresse muito constante, que a adrenal ela já está entrando em dificuldade de produzir. Por grande excesso de produção, ela vai começando a parar essa produção. Então começa a sentir muito cansaço, indisposição, às vezes muita vontade de comer doce, porque o corpo ele não vai ter mais aquela energia facilitada, porque no estresse o corpo ele libera energia mais fácil também. Então vamos ficar de olho. O cortisol ele não pode ser muito menor do que 10, mas também não pode ser muito maior de 18. Então lembrando que controle de sono, alimentação antioxidante, para a gente equilibrar esse estresse do nosso corpo. Lembrando que o estresse sempre vai ter, né? A gente tem que fazer o corpo se adaptar a isso. Um outro exame muito importante e que pode estar relacionado com todos esses que a gente falou, são os exames que mostram intolerâncias alimentares. É muito comum pessoas terem intolerância à lactose, que significa que não metaboliza por completo o açúcar do leite, e acabar não prestando muita atenção nisso, porque acha que os sintomas vai ser só aquele processo gástrico. Eu consumi o laticínio, como eu não digiro, vai me dar alteração como diarreia, por exemplo. Como funciona realmente a intolerância à lactose? Quem tem intolerância à lactose significa que você não metaboliza por completo o açúcar do leite. Tá? Então, se você continuar consumindo um produto que você não metaboliza, o seu corpo ele vai tentar expelir isso, porque o intestino ele é hábil a absorver alimentos que foram metabolizados já por completo pelas enzimas que o nosso corpo produz para digestão. Então, se chegar um alimento no seu intestino que ele não foi digerido por essas enzimas, o intestino ele vai acabar eliminando, ele vai expulsar, porque as vilosidades do intestino não vão conseguir absorver uma molécula tão grande. Eu vou colocar uma fotinha aqui para vocês verem como é bonitinho essas vilosidades do intestino, que é onde penetra as vitaminas e minerais. Quem tem intolerância à lactose, então o corpo vai expelir. Esse processo de expelir, né, esse açúcar do leite que não foi metabolizado, ele gera um processo de inflamação. É como se fosse destruindo um pouco essas camadinhas do intestino, onde não vai conseguir absorver direito as vitaminas e minerais. Então, intolerâncias à lactose ou problemas celíacos, da intolerância ao glúten, pode estar relacionadas em baixa de vitaminas e minerais, alterações hormonais, porque o corpo não vai conseguir absorver todas aquelas vitaminas que a gente falou. Então, olha como é importante, né? Se você consumiu um laticínio que você não metaboliza, não é só dor de barriga, diarreia que pode ocasionar. Você pode ter uma má formação dos hormônios, uma má absorção de nutrientes por causa da intolerância à lactose. E um ponto bem importante é assim, né? A indústria já nos ajudou, já criou-se a enzima, que nada mais é do que a enzima que o nosso corpo não produz mais por completo para digerir os laticínios. Então, lembrando que assim, não é proibido consumir, a gente só tem que consumir da maneira certa e no horário correto também. Tá? Então sempre lembre, precisou comer um laticínio? Se você é intolerante, lembre de tomar a enzima. Isso vai garantir um processo de absorção dos nutrientes muito melhor. Porque se esse intestino ele for machucadinho, for lesionado, isso vai gerar um processo inflamatório no seu corpo, o que pode prejudicar a retenção de líquido também, dificuldade em perda de peso, porque processos de inflamação geram ganho de peso também. Coisa muito importante de se lembrar é que o processo de reconstrução das nossas células, principalmente do intestino, demora mais ou menos de 7 a 10 dias.
Então é de 7 a 10 dias que até esse intestino se recuperar de uma alimentação rica em laticínios que você comeu na semana passada, que vai atrapalhar no metabolismo do seu corpo. Então olha como é sério, né? Outro ponto muito importante falando de intestino é sobre a serotonina. Serotonina, não falei ali no exame, a serotonina é um dos nossos hormônios do bem-estar. E 90% da serotonina é formada no intestino. E precisando, claro, daquela B12, do ácido fólico que a gente falou. Então, falta de nutrientes e processos inflamatórios no intestino pode piorar muito o quadro de ansiedade e depressão, porque esse hormônio ele não vai ser completamente formado. Vou colocar aqui o parâmetro para vocês olharem também. Eu pedi serotonina para algumas de vocês. A serotonina ela varia de 20 a 200. Então, olha também a diferença, né? Então, quer dizer que se eu tiver com a serotonina em 30, 50, eu tô bem? Às vezes não. Então, a serotonina nos estudos mostram que tem que ser acima de 90. Se você tiver abaixo de 90 da serotonina na sua corrente sanguínea, você já pode ter sintomas maiores de ansiedade, depressão, compulsão alimentar. E isso a gente pode ajudar no tratamento, claro que às vezes precisa da medicação, melhorando a função do intestino e absorção dos nutrientes para o corpo formar melhor essa serotonina. Consequentemente, a gente vai ter mais serotonina indo para a parte cerebral, melhorando essa parte de bem-estar. Então, olha só como é importante nós conhecermos o que o nosso corpo está tentando nos mostrar. Esses exames, ele mostram a corrente sanguínea de vocês. Quanto de vitaminas, quanto de hormônios está circulando nessa corrente sanguínea, gerando as sensações e reações do nosso dia a dia. Então, prestem sempre atenção. Sintomas como fadiga, ansiedade, compulsão alimentar, dificuldade de ganho de massa ou de perda de peso não é algo normal. A gente tem que investigar qual é a alteração que está acontecendo, porque muitos sintomas de alterações hormonais podem estar relacionados com várias deficiências de hormônios. Então a gente tem que saber qual que é para mexer na sua alimentação bem específico para o seu sintoma, melhorando o seu objetivo atual e também essa parte de saúde e longevidade.